Entrevista. Depois de muito tempo mesmo, viu? Mas faz tempo. Eu vou voltar a entrevistar uma das pessoas mais educadas, elegantes, centradas na política maranhense. Uma mulher cristã, mãe de família, casada com um cidadão super educado também, né? Eu vou entrevistar a deputada Helena do Ailib. E com que prazer eu vou entrevistar, viu? Só um instantinho. Que é essa cidadã que eu vou entrevistar aqui. É daquelas mulheres que todo homem tira o chapéu. Verdade. Tira o chapéu. Sabe por quê? Porque antigamente, quando passava uma cidadã como a Helena do Ailib, aqueles caras todos de paletó de linho e tal, geralmente tinha o chapéu, ele tirava o chapéu, fazia uma reverência. Gentileza. Hoje a gente tem um negócio que diz assim, gentileza gera gentileza, mas você não vê ninguém dando um bom dia para o outro. Passa pelo outro. Não, dentro do ambiente de trabalho até o cara ainda dá um bom dia atravessado, outro enviesado, mas na rua, ao tomar um ônibus, carioca pode ter todo o defeito que tiver, mas ele dá bom dia, com licença, ele está te roubando e diz com licença. Está levando tua carteira, mas ele diz com licença. É para tu não sentir nada. Doutora Helena do Ailib, muito prazer. Aliás, então, ela é filha de um dos maiores amigos meus, que foi um cara assim que me ajudou muito, e até financeiramente. Mas quem ele não ajudou? Mas eu ia buscar na sexta-feira, além do café, eu ia buscar o meu vale da sexta-feira. Com certeza, isso aí eu não posso esquecer nunca. As pessoas que me são gratas, que me ajudaram, eu não posso esquecer nunca. Deputada, boa tarde, prazer recebê-la neste dia tão importante. Boa tarde, Geraldo, você me emocionou, porque diante de tanta bondade, que eu não sei se sou merecedora, claro, mas que é. Especialmente falar do meu pai, eu digo todo dia, o meu pai, o meu maior orgulho é minha mãe, graças a essa educação que eu tive deles, a se saber ali que a gente tinha realmente uma família, né? Que é a família que a gente sonha, que a gente tem, que ouve, que aconselha, que faz tudo. Meu pai foi esse assim, com a minha mãe, foram exemplos para mim, e realmente era isso que você falou, não só em casa com os filhos, mas papai era aquele coração grandioso, e o melhor, atleticano. E aí ele então não tinha, a gente chegava, quando ele chegava do jogo, que apanhava ou que alguém falava, ele vinha na maior tranquilidade. É assim mesmo, jogo um tem que ganhar e outro que perder. Então ele sempre era aquela serenidade que nos enchia de orgulho. Eu outro dia, falando aqui a respeito do Distrito Industrial, eu lembro aqui que ele foi um dos primeiros... Foi a primeira empresa. Primeira empresa a se estabelecer naquele Distrito Industrial, que era longe. Era muito longe do centro, Rodrigo Bonfim. Tu já imagina, depois daquele... entrava ali do lado do terminal do Maracanã. Ali para se chegar ali, tinha que pegar o ônibus da Estiva e ir andando lá para dentro. E a primeira indústria lá que se instalou foi o Café Caravelas.
1981. Exatamente. Olha que rapaz, 81. O Castelão ainda não tinha nem nascido e daí ia ser construído. Foi construído em 82. O que mudou, doutora Helena, deputada? O que mudou na relação hoje das mulheres na política, na vida social, enfim? Qual é o papel hoje principal das mulheres? Olha, as mulheres, eu digo que avançaram bastante, né? Por exemplo, uma coisa importantíssima, que nós tivemos um ganho há 90 anos, que foi o voto feminino. Sim. Nós não podíamos nem votar, né? E há 90 anos atrás nós conseguimos poder votar, poder participar. E as mulheres, apesar ainda de uma forma tímida, porque eu costumo sempre conversar com as mulheres para perderem o medo, e, na verdade, elas são protagonistas desde dentro de casa. Em casa, esse equilíbrio que o homem precisa ter para dirigir sua empresa, para dirigir... Eu vi o exemplo na minha casa, dos meus pais. O meu pai tinha todo esse equilíbrio porque tinha uma mulher dando retaguarda, que era a minha mãe. Então, esse equilíbrio de casa que a mulher precisa ter, ela continua tendo. Entretanto, ela foi também hoje para a rua para poder somar, para poder trabalhar. Eu não diria para ser superior, mas para ser igual, né? O que ainda não acontece. E aí, nessa trajetória, as mulheres foram ganhando espaços de poder, que isso é importante, porque a mulher tem uma coisa diferenciada que é a maternidade. Quando você é mãe, eu escutava ainda há pouco o seu carinho pelo seu neto, né? A sua neta, né? Então, é aquela coisa de pai, de mãe, e que a mãe, então, principalmente tem diferenciado. Então, quando ela vai para uma gestão, ela sempre pensa no seu filho, no seu neto, em cuidar bem das pessoas. Então, essa maternidade deixa a mulher mais sensível e mais humana, porque o grande problema, como você falou hoje, que a gente não pode deixar que a modernidade nos atinja, é esse embrutecimento, essa falta dessa sensibilidade, a falta desse carinho, como você disse, você pegar um elevador, você dá bom dia, você dá boa tarde, você acompanhar as pessoas quando vai fazer uma caminhada, quer dizer, não precisa conhecer, você precisa respeitar, né? Isso. E aí eu acho que hoje essa coisa cresceu muito bem, essas conquistas das mulheres. Agora, nós precisamos crescer, mas crescer, continuar crescendo com essa sensibilidade que faz toda a diferença. Eu estou vendo aqui, eu fui abrir aqui o site da Assembleia Legislativa e encontrei 8 mulheres deputadas. Já 10 hoje. 10, né? É. 8 quando iniciou a gestão, mas aí agora já são 10, Aqui, entrou a Betel. Betel, né? Já está aqui. Que tem a Andréa Rezende, a Detinha, eu, Thaís Ortegal, a Betel. É porque eu não conferi aqui com a Thaís Ortegal. Pois é, são 10, somos 10. Doutora Cleide. Doutora Cleide Coutinho. Mical. Isso. Andréa Rezende. Isso. Quer dizer, são 10 mulheres, né? De 42, mas dá muito pouco, né? Muito pouco. E ainda, se você for comparar, chega a um pouco mais de 20%, mas se você for comparar com senadores, que nós só temos 13 mulheres, né? E deputadas federais só 71, ainda é muito menos a proporção, é menos de 20%, né? Então, nós precisamos estimular mesmo as mulheres a entrarem na política, porque na política, eu digo todo dia, e foi por isso que eu entrei na política, é um espaço que você consegue ajudar muito mais, quebrar essa barreira, e aí é através da política que você consegue fortalecer políticas públicas para as mulheres. Se bem que nós temos homens, todo mundo pode fazer as políticas públicas para as mulheres, mas o exemplo de termos mais mulheres administrando, estando na política, realmente a gente consegue um maior espaço de poder. Agora,
como é que a senhora vê o atual quadro político no Maranhão? Como é que está o seu partido se preparando para a eleição de 2022? Nós nos elegemos pelo Solidariedade, né? E aí o Solidariedade tem o nosso presidente, que é o Simplício Araújo, que ele pretende ser candidato também a uma candidatura majoritária de governador, né? Ele esteve aqui comigo. E a nossa tendência, e hoje conversando inclusive com os outros 2 deputados do Solidariedade, nossa tendência a acompanhar o Carlos Brandão, né? Que hoje está no PSDB, mas parece estar se filiando essa semana ou qualquer coisa no PSB, né? Então, nós deveremos deixar o Solidariedade, que é um partido que eu gosto muito, que nos acolheu muito bem, né? Mas a gente precisa, nesse momento, seguir um caminho, né? E a gente respeita muito a decisão do nosso presidente, é um grande homem, um grande presidente que fez um grande trabalho no partido, mas como nós pretendemos, né? E pretendemos não, já estamos decididos em apoiar o Carlos Brandão, então nós vamos em busca de outro partido que ainda não está definido. A senhora ainda não vislumbrou? Não. Ou os 3 irão juntos? Nós 3 vamos juntos. Quem são os outros? Rio do Amaral e Fábio Braga. Nós 3 vamos juntos para algum partido. O que acontece? Agora não tem mais coligação. Ou falam em federação, que a gente não sabe se vai ter, se não vai ter, mas a escolha do partido ela tem que ser muito importante, porque existe, como existiu agora na eleição passada dos candidatos a vereadores, quando você tira a coligação, aumenta muito o número de candidatos, porque acham que se unem. Normalmente eles não querem candidato de mandato, né? Isso. E aí, com isso, você fica com a eleição muito fragmentada, porque antigamente muita gente se candidatava, mas no meio do processo desistia. Eu não tenho chance, desiste. Né? Então, a gente tinha menos candidatos participando. O que a gente aconteceu? Eu vou dar o exemplo aqui de São Luís, que na eleição anterior tivemos 400 e poucos candidatos a vereadores, e nessa agora foram 900. Quer dizer, são 900 pessoas achando e trabalhando para ganhar a eleição. Então, isso dilui muito. Aí você tem seu vizinho, né, que aí às vezes é candidato, então você sempre tem ali um número muito maior de candidatos. A mesma coisa a gente acha que pode acontecer agora com deputados estaduais. Quer dizer, o número de candidatos vai ser bem maior, né? E a gente precisa, então, escolher bem, definir bem qual é o partido, né? E aí decidimos nós 3, né, também por isso, pelo Solidariedade, não ter um quadro competitivo para disputar a eleição de deputado estadual, né? É que nós 3 estamos buscando um partido da base do Carlos Brandão para nós seguirmos o nosso caminho. Mas, pelo jeito, qual seria esse partido? Da base do Carlos Brandão tem o PCdoB, todo mundo já está saindo de lá para o PSB. Que mais? Mas nós vamos ter algumas situações que elas vão se desenhar neste mês. Por exemplo, nós temos aí até sexta-feira, que deve ser a definição do União Brasil. Isso. Né? Que ou fica na base do Brandão, com o Pedro Lucas, ou vai para a base do Everton. Né? Então, é uma base que, se ficar aqui, é uma tendência nossa. Estamos aguardando aí algumas posições, como o MDB. O MDB tem colocado que já tem 90% de possibilidade de fechar com o Brandão. Né? Então, vai estar na base do Brandão. Temos o PP, né, que também parece que
também vem para a base do Brandão, né? Então, tem o PSB, que é o partido que ele vai estar presente, que já tem vários candidatos já afiliados. Já né? tem muita gente, Já né? tem muita gente, é. Quer dizer, ficaria inviável para mais 3, né? A nossa ideia é exatamente ir para outro partido, Sim. porque a gente não gostaria de ficar, além de ser um partido que já tem muita gente muito forte, né? Porque você tem que saber o seu potencial. Eu me elegi com 31 mil votos, né? E ali a média é 50 mil, 60 mil votos, então nós queremos, nosso grupo... Vai ter gente no PSB que vai ter votação de federal. De federal. Então, a gente prefere um partido intermediário, né? Que é onde a gente possa disputar bem essa eleição. Agora, União Brasil ainda tem que saber o que ele vai fazer, né? Tem que esperar a definição se realmente ele fica com o deputado federal Pedro Lucas, que deve vir para a base do Brandão, ou se ele fica com o deputado federal Juscelino, que é da base do senador Everton. O PP é comandado por quem aqui? O PT... PP. É o André Fufuca. André Fufuca, né? Que também já sinalizou que vem vai com o Brandão, né? Exatamente. É um partido hoje que caberia os 3 tranquilamente, né? Isso. Esse é o momento que a gente está. Da outra vez, Geraldo, eu decidi a minha filiação na última semana. Eu digo assim, no segundo tempo, já na prorrogação. Na prorrogação, né? Da janela, né? Da janela. Porque ninguém pode tomar nenhuma decisão errada agora. Então, esses desenhos, como eu lhe falei, nesse momento nós estamos conversando bastante na Assembleia e tudo, para definir isso e aguardando todas essas movimentações que acontecerão neste mês de março. A senhora acha que nós vamos ter mais candidatos ao governo do Estado ou a coisa vai ficar polarizada? Eu acho que não vai passar disso, não. Eu acho que, na verdade, vai ficar muito polarizada, né? Entrando aí também uma terceira via, que é o Edivaldo, o Aécio, né? Que esses dois entram também. Mas aí o Simplício tem falado muita coisa que tem agradado. Pelo menos eu ouvi falar. Também. Algumas pessoas me falaram, olha, gostamos muito do que disse aquele candidato, o Simplício. Muitos não gostaram, mas outros acharam que o discurso dele está muito atual. Né? O Simplício, ele coloca uma coisa muito importante. Muitas das vezes a gente pensa que, e hoje é o desespero de todo mundo, a questão do emprego, da geração de emprego e renda, e a gente acha que o Estado e o município vão absorver tudo. Então, o que o Simplício fez muito bem à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, e isso que realmente fez com que ele visualizasse essa candidatura, né? Porque ele coloca muito essa questão de investimento, de atração para outras empresas, para a gente sair daquele foco de só governo do Estado, do município, e entrar para a área empresarial. Né? Isso. Então, ele foca muito nisso, trabalha muito essa questão, apresentou bons resultados à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, e é isso que o faz. Só que eu já participei de muitas eleições e acho que ele realmente é um jovem, como eu disse, talentoso, que nós temos o maior orgulho e trabalhamos muito bem com ele como presidente do partido, só que ainda você precisa de tempo para quebrar algumas coisas. Né? Eu já trabalhei, por exemplo, quando Afonso se lançou candidato a deputado a prefeito de São Luís. Sim. Com quem que ele concorria naquela época? Com o João Castelo, que tinha sido governador, que já tinha toda aquela história aqui no Maranhão, e a Conceição Andrade apoiando o João Castelo e o doutor Jackson Lago. Né? Então, quer dizer, doutor Jackson já tinha sido prefeito. 2 forças muito poderosas. Ele fez uma campanha muito bonita, exatamente. Ele vinha da classe empresarial, querendo copiar o modelo do Ceará, que naquela época o Tasso Gereissati tinha sido eleito no Ceará e era um empresário. Isso.
mas ele não passou de 6%. Com toda essa leveza, na época também a Lusitana era uma empresa como é hoje o Mateus, quer dizer, naquela época, 1986, mas ele não passou de 6%. Por quê? Porque exatamente ainda existe, você precisa ainda de grupo político, de estratégias nesse sentido, que é que eu acho que o grupo que acompanha o Simplício não vai ter essa musculatura, como tem o grupo do Everton, como tem o grupo do Brandão. E temos que falar também aqui de um grande candidato, que é o Josimar Maranhãozinho. Mas né? que está, como se diz no interior, ele está na moita. Mas ele continua dizendo... Está na moita, dizendo, mas ele continua dizendo que é candidato. E o Maranhãozinho sabe fazer política, faz com muita maestria, tem vários prefeitos, mais de 40 prefeitos, que seguem ele. Né? Então, a gente não pode deixar nesse cenário de pensar nessa candidatura. É uma candidatura que não deve ser desprezada, né? De jeito nenhum. Porque o homem, muito forte, o homem é forte, ele é forte. E agora, a pesquisa, a gente tem que entender o seguinte, o jogo, Geraldo, começa agora. Né? Então, nós temos que saber. Então, quem tem partido político, quem tem toda essa história, entra de uma forma diferenciada. Há de se observar que o Brandão estará sentado né, na cadeira número 1, né, a partir do dia 2. A partir do dia 2 de abril, ele vai estar sentado lá naquela cadeira. Quer dizer, a correlação de forças há de mudar. E aí eu queria falar, não só por ser o meu candidato, não, mas por conhecer Brandão. Desde os 5 anos de idade, porque nós morávamos lá no João Paulo, na Praça Duque de Caxias, né? Nós éramos vizinhos. E ele é uma pessoa conciliadora, ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa que projetou a sua trajetória sabendo ocupar o seu espaço. Você viu, ele foi, durante 7 anos aí, o vice-prefeito de Flávio Dino. Quer dizer, ele nunca passou, nunca tentou... Nunca passou do limite. Do limite, né? Isso é muito importante, uma trajetória bonita como a dele, né? Então, não só por ter essa oportunidade, porque a gente sabe que os 2 leõezinhos pesam muito, as pessoas elas precisam muito de governo. Nós, deputados estaduais, né, que somos hoje já a maior base dele lá, a gente sabe da importância que é de um governo para uma candidatura. Mas o Brandão também tem essa grande característica. Ele tem realmente uma pessoa séria, uma pessoa conciliadora, e tem aquilo que eu mais admiro nele. Ele não te engana. Se você chegar lá e pedir para ele, olha, eu queria que você fizesse isso, uma transferência, se for possível, dentro da legalidade, ele realmente resolve. Se não for, ele te diz logo, ele não fica te enrolando. Isso é muito bonito numa pessoa. Então, ele ganhou ao longo desse tempo, para a gente, essa é a nossa conversa lá com nós deputados, ele ganhou a nossa confiança. Né? Então, eu acho que ele realmente tem todas as chances para administrar muito bem o nosso estado do Maranhão. A sua mensagem para as mulheres do Maranhão e do Brasil? Olha, é como eu digo todos os dias, nós mulheres precisamos cada vez mais ocupar o nosso espaço. Não é brigar com os homens, nós não precisamos brigar, nós só precisamos ser respeitadas. Eu acho que esse respeito somos nós mesmos que vamos nos impor, somos nós mesmos que vamos ocupar. E nós precisamos fazer com que as mulheres percam o medo. Elas têm que deixar de se sentir inferiores aos homens. Nós não somos, em nenhuma hipótese, inferiores aos homens. Então, nós precisamos, cada vez mais, dentro da nossa maestria, assim como a gente administra muito bem a casa, que a gente também vá para as comunidades, vá para a nossa igreja, em todos os lugares que a gente for, que a gente exercite a nossa liderança. Nós tivemos um exemplo fantástico que foi Nossa Senhora Maria, que ela, com humildade,
ela ficava atenta às coisas e na hora certa ela agia. É assim que as mulheres têm que fazer, têm que estar atentas, têm que saber que a gente precisa estar inserida na sociedade e que a gente realmente tem que ocupar espaços de poder, estimular muitas mulheres mesmo a ocuparem, aonde quer que seja, a sua liderança. Muito bem, eu conversei com a deputada Helena Duailib, aqui no programa Abrindo o Verbo, neste dia consagrado a todas as mulheres, né, que lutam. E eu lembrei aqui, justamente no começo do programa, dessa mulher que muita gente despreza, até mesmo alguns cristãos, né, que não reconhecem Maria como a intercessora, e não só intercessora, para mim ela é santa, porque carregou o menino Deus na barriga, né, foi escolhida, uma pessoa para ser escolhida por Deus não poderia ser mais feliz, ter tanta responsabilidade como Maria teve, né? Obrigado, deputada. Obrigado, Geraldo. Um prazer assim, imenso de participar do seu programa, um programa que, graças a Deus, continua com essa audiência maravilhosa. Isso é muito difícil, né? Mas você continua aqui na sua labuta, no seu exemplo, trabalhando e fazendo com que as pessoas já saibam que à tarde tem que ouvir o Geraldo Castro. Tá certo. Um grande abraço para o meu querido Afonso. Muito obrigada. Afonso Manuel. Eita, rapaz, tempo bom. Tempo bom. Vamos fazer